Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com a irmã Eliane Lima. Bom dia. Hoje eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16 e 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, esse trecho muito conhecido, muito pregado, todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Eu li um texto muito interessante a respeito das atitudes do ser humano sobre fazer o bem ou fazer o mal. É um texto, uma história contada por Platão, filósofo Platão, e discutida por Sócrates e Glauco, um trecho do livro A República. E conta a história que esse é o Anel de Giges. Uma história contada que um homem, um pastor, ele caminhando, apareceu uma cratera, e nessa cratera ele, na curiosidade, ele entrou para ver o que tinha lá dentro. E nesse diálogo eles começam a discutir se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer maldade sem ser percebido. Então Glauco discorda de Sócrates e diz que justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmos. O importante é aparentar ser um homem justo e bondoso. Não é necessário ser de fato. E aí, ele ainda, para apoiar, o que ele estava dizendo, ele diz que a única razão pela qual as pessoas agem moralmente é que elas não têm o poder de se comportar de outra forma. Basta retirar o medo da punição e a pessoa justa e injusta se comportará da mesma maneira, injustamente e imoralmente. E aí porque a história diz o seguinte: esse homem achou esse anel e ele estava inclusive na mão de um cadáver. Ele colocou esse anel no dedo e ele foi para uma reunião de pastores, do rei de Lídia. E no caminho, ele, movimentando o dedo, ele virou aquela parte, de cima do anel, ele virou para dentro da mão, e quando ele virou, ele percebeu que ele ficou invisível, e as pessoas falando e ninguém percebeu que ele estava ali. E aí ele desvirou o anel, ele voltava, ele virava o anel, ficava invisível. E ele, como ele percebeu esse poder, uma pessoa que era honesta, que era justa, de repente ele entrou num complô com a rainha, acabou matando o rei e tomando o trono. E então eles ainda fazem essa colocação: imagine por um momento que você está de posse desse anel. Como você usaria isso? Se você tivesse uma garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido, o que você faria? E eu me peguei a pensar, quando o Senhor Jesus diz que os homens que praticam o mal, eles odeiam a luz, eles preferem as trevas. Mas aquele que faz o bem, que busca a verdade, ele quer se aproximar da luz. E então, o que é que a salvação em Jesus nos traz? O que é que a vida com Deus nos traz? Hoje nós vemos tanta corrupção, tanta maldade. Os homens não precisam estar invisíveis para fazer o mal. Eles não têm o temor da punição, eles desprezam
a palavra do Senhor e eu me pego pensando, né? Até aqueles que conhecem a palavra do Senhor hoje, muitas vezes a usam. Usam a palavra para justificar seus erros, para justificar seus pecados, usam como uma capa de proteção, porque como eu sou de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque o Senhor me purifica, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, mas para não mais pecar e não para usar isso como justificativa de pecado. E esse hoje é o nosso papel, levar esse evangelho e mostrar que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava. A salvação em Jesus nos garante perdão dos pecados e não simplesmente um passe livre para pecar, para fazer maldade, para agir de forma como se estivesse às escuras, como se estivesse sob com um anel, né, de invisibilidade no dedo, e usam a palavra. Eu já ouvi expressões, né, a gente ouve, né, está escondida, né, e a palavra nos diz, está escondida, né, com Cristo em Deus, está guardado. E aí as pessoas acham que podem fazer o que bem entendem, porque o Senhor os está guardando e essa proteção está totalmente equivocada. No dia do Senhor haverá grandes surpresas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor nos dê sabedoria para confrontar e para explicar ao homem, né, aquele que cruza o nosso caminho, que a palavra de Jesus, que o sangue de Jesus não é uma capa que nos protege para pecar, mas sim que nos dá garantia de perdão em meio ao pecado, em meio às coisas erradas, e Ele nos garante salvação. Que Deus nos abençoe e essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Amém.